De volta com o nosso Você Bonita, recebendo mais uma vez ela que é visagista, Ruth Damares, bem-vinda! Sempre um prazer, Carol. Esse papo é muito legal, visagismo e personalidade, né? Como é que a gente entende muitas vezes o que a gente demonstra, o que a nossa aparência diz sobre a nossa personalidade. Tem umas coisas muito legais. Inclusive, você já deixou livros aqui. Eu já vi aqui do Felipe, que eu tive o prazer de entrevistar, que é um mestre, né, do visagismo. Um beijo, que faz tempo também que eu não vejo. Agora, me conta, o que você acha? A gente vai introduzir, você vai fazer algumas explicações. Eu queria que você só iniciasse comentando com o pessoal de casa como uma ferramenta. Em que parte da nossa vida isso pode nos ajudar a ter esse tipo de informação? Carol, em diversas partes. Por quê? Às vezes você precisa de uma imagem mais forte para o seu trabalho. Existem pessoas que têm na imagem uma imagem muito dócil, uma imagem meiga, de menina, e de repente, para aquela profissão, por exemplo, como uma advogada, ela precisa ter uma imagem que passe um pouco mais de força, de segurança, que transmita um pouco mais de credibilidade. Entendi. Então, com as linhas e formas, nós conseguimos direcionar essa imagem de acordo com a necessidade dela e de cada momento de vida. Olha que legal, gente. Então vamos prestar atenção. Vou colocar já a primeira imagem na tela, que agora você vai só explicar. Já a gente tem modelos para também contar um pouquinho dessa história. Olha lá, primeira imagem então na tela. Isso mesmo. Cada terço do nosso rosto, ele condiz com a forma como nós pensamos, como nós geramos nossa emoção, como é a nossa ação, a forma como nós nos expressamos e a vontade. Por exemplo, a parte da testa está conectado à parte como você pensa, como são os seus pensamentos. Se eles são pensamentos que remoem um pouco mais, se você demora de tomar um pouco as decisões, ou se elas são mais imediatas, por exemplo. Entendi. A parte dos nossos olhos é conectado à área do emocional, é a janela da alma, né? Que coisa. Está conectado diretamente ao coração. Então, essa região é uma região que precisa ser sempre valorizada. As pessoas às vezes falam, eu tenho a sobrancelha fininha, ou tenho a sobrancelha clarinha, eu não gosto muito de fazer. É uma região que você tem que dar uma super atenção. Tá? Porque mostra a nossa emoção. Isso. E como você se vê é como você se sente. E nós fazemos isso através dos olhos. Então, é super importante você estar com essa região sempre valorizada. Muito bom. A parte do terço médio da face é a parte do nariz, é a ação. Então, é como você entra nas coisas, sabe? Se ela é uma pessoa que ela mete as caras mesmo, se ela... Arrisca. Isso. Tá, tem coragem. Isso mesmo. Tá. E o terço inferior, é a parte da expressão. Dentes grandes, por exemplo, são pessoas que geralmente se comunicam um pouco melhor, têm facilidade para falar, tem aquele sorrisão aberto. E a parte do queixo é da vontade. É a parte de imposição, como a pessoa coloca os desejos e as vontades dela. E aí a gente faz a junção de tudo isso que ela tem e identifica o comportamento e a personalidade da pessoa. E dependendo do que a gente quer passar, você pode então associar isso a um corte de cabelo. Exatamente. E até a questão da imagem da roupa, de todo o look. Isso mesmo. O que nós fazemos? Nós somamos as linhas que ela tem no rosto, interpretamos a personalidade dela e entendemos o que ela realmente quer transmitir com a imagem dela naquele momento. Tá. Eu quero acentuar ou eu quero atenuar uma característica de força, ou de doçura, ou de dinamismo. E aí nós colocamos, por exemplo, quando uma pessoa tem uma imagem muito séria e ela precisa de uma imagem mais extrovertida, o que nós fazemos? Colocamos linhas inclinadas no cabelo dela, ou na maquiagem, nos acessórios, na roupa. E aí que entra o visagismo dentro do salão de beleza. Então, nós no salão de beleza, visagista, claro, colocamos essas formas, a imagem que a pessoa precisa naquele momento. E por isso que a gente convidou a Ruth, porque vocês têm o salão, né, onde você está, exatamente com esse intuito. É uma coisa completa, né? Isso. Não é só um corte de cabelo ou mudar ali o visual, é pensando em todo esse conteúdo por trás. Isso mesmo. Não é olhar e falar, olha, esse cabelo fica bem em mim. Não é isso. Visagismo é entender o que esse cabelo representa na minha personalidade.
Perfeito. E aí você define se é isso que você quer naquele momento, sim ou não. E certamente vai ficar bem. Vai. Porque vai dizer a verdade daquilo que a gente quer passar, não é? Isso mesmo. Agora a gente já está aqui com a Amanda. Bem-vinda! Vamos lá, você vai fazer uma leitura dela. Eu vou ficar aqui pertinho, Ruth, que você já está com a máscara. A Amanda, obviamente, está sem, senão a gente não consegue ver o rostinho da Amanda. Por onde começamos? É contigo. Mandem perguntas. Vamos lá. Gente, nós estamos aqui com a Amanda. A Amanda, ela tem um rosto... Quando você olha à distância, dá a sensação de ser um pouco mais ovalar. Aham. Porém, ela tem essas maçãs do rosto um pouquinho mais salientes. Você pode usar a própria mão para olhar, ou você pode usar uma régua. Eu particularmente gosto do paquímetro, Tá. porque me dá um pouco mais de precisão. Olha lá, ó. Quando você olha aqui, você percebe que essa região aqui, ó, é um pouquinho mais saliente. E essa um pouquinho mais estreita. Muitas pessoas falam, qual corte combina para o meu formato de rosto? Tá errado isso. Não existe isso. É qual corte combina com a minha personalidade e com o que realmente você quer expressar. Por quê? Ela pode ter uma irmã gêmea e cada uma querer transmitir uma coisa. Então, Verdade. por exemplo, ó, e com cada fase da vida, né, Carol? Verdade. Esse negócio de gêmea é verdade. Faz sentido. E aos 50 anos ela quer transmitir uma coisa, aos 20 outra, Sem dúvida. né? Por exemplo, ela tem uma testa curva. Essa testa curva dela mostra que ela remói os pensamentos dela. Pode até demorar para tomar algumas decisões, mas isso não é por insegurança, e sim por conta de um perfeccionismo em excesso. O nariz dela e os olhos correspondem à parte do emocional. A parte dos olhos dela mostra que ela é uma pessoa detalhista, pragmática, perfeccionista. Tem uma ação voltada para ela mesma, uma pessoa muito centrada. A parte dos lábios mostra que ela tem uma boa comunicação. Dá um sorriso. Embora o comportamento predominante dela seja um comportamento de uma pessoa mais tímida, por quê? Arremete a um comportamento dominante melancólico. O melancólico é um comportamento romântico, de suavidade. E a parte do queixo da Amanda, vou virar ela aqui de ladinho para vocês. Gente, vou expor a menina, hein? Mas é muito legal para você conseguir entender o que o visagismo é capaz de mostrar sobre você. Mostra o seguinte, que ela tem uma linha curva. A Amanda, muitas vezes, ela pensa, mas ela não fala tudo o que ela pensa. É uma pessoa que ela acaba guardando um pouco mais as emoções. Por quê? O queixo dela é um pouquinho mais para trás. E isso pode ser bom e pode ser ruim, depende do que ela realmente quer com a imagem dela. Quando eu quero ajudar a Amanda a falar um pouco mais do que você gostaria, você pode, por exemplo, fazer um pontinho claro com maquiagem aqui, ou valorizar um pouco mais a cor dos lábios. Isso melhora a comunicação. Olha a dica aí para você. Como um Chanel de bico, por exemplo, porque nós acentuamos um pouco mais esse queixo e pronunciamos também. Então, a Amanda, que tem uma personalidade um pouco mais centrada, um pouquinho mais certinha, vamos dizer assim, quando nós queremos colocar extroversão nessa imagem, nós podemos brincar com formas dinâmicas. Quando nós colocamos, por exemplo, um brinco de bolinha ou roupa com estampa de poá, por exemplo, nós deixamos ela ainda mais romântica. Agora, Ruth, só um minutinho. Passa o Ótimo. microfone para ela. Amanda, ela tá acertando Sim, acertou em tudo. tudo? Tudo, literalmente. Essa é tu mesmo? Sim. Acabou. Então, dá certo. Porque você pode dizer, olha, tal coisa sim, mas tal coisa não. Você pode ficar à vontade. Isso mesmo. Ela isso mesmo. acertou tudo. Tudo. Que falta mais agora você falar para ver se vai acertar o final? Vamos ver. Conta os defeitos, aquela brincadeira, Não, mas o que é depois eu conto em off. interessante desse negócio de falar de pensar e não falar tudo e tal, para algumas pessoas é bom que seja assim. E se for algo então que ela queira mudar, aí sim ela tem que chamar mais atenção para essa área. Região. Isso mesmo. Por isso, Carol,
que assim, é o que é para cada pessoa, é a necessidade de cada pessoa. Entendi. Por isso que é muito importante uma avaliação visagista correta. Correta, perfeito. Então é isso, eu acho que do dela a gente falou tudo. Conseguimos falar. Por exemplo, as adequações da Amanda, quando nós fazemos uma consultoria, é entender o que ela quer com a imagem dela, para a profissão dela. Sim. E para o dia a dia. Você pode fazer a mescla dos dois. Perfeito. Juntando um com o outro. Muito isso bom. aí. Obrigada, viu, Amanda? Vou pegar o mic. Adorei, então, que ela acertou. Vamos colocar a perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente? A Amanda também, um beijo para outra Amanda. Quero saber se podemos ver o visagismo em todas as pessoas. E aí a gente vai responder já com a Fernanda, que também chegou e que tem características completamente diferentes da Amanda. Isso mesmo. Bem-vinda. Uhul, linda. Sim, o visagismo é possível ver em todos os rostos, tá? Todas as linhas e formas, elas expressam coisas sobre a nossa personalidade. Então, por exemplo, ela tem uma testa bem diferente da Amanda. Quando você olha, ela tem uma testa inclinada, percebe? Sim. E isso mostra que ela tem uma forma muito dinâmica de pensar. Isso aqui, ó, olha lá, bom, deixa eu pôr assim. Tá vendo aqui, ó, a testa dela e o queixo? O queixo dela é um pouquinho mais projetado. Como eu disse no desenho, na imagem, pessoas que têm o queixo pronunciado tendem a impor um pouco mais os desejos e as vontades e até a falar mais. Às vezes até fala, né? Quando vê, saiu e pode até se arrepender. Entendi, ó, tá até rindo aqui a Fernanda, hein? Ó, vamos ver. E, por exemplo, o nariz, pessoas com base mais largas, elas tendem a ter uma estrutura emocional muito forte. Muitas pessoas às vezes querem fazer interferências cirúrgicas sem saber se isso é realmente positivo ou não. Quando nós mexemos no nariz, nós mexemos na nossa parte de ação e emoção. Então tem que ser analisado. Por quê? Porque se a gente pega e afina a base, a gente pode ficar um pouco mais frágil emocionalmente. Entendi. Você levantar, projetar, melhora a sua ação. E no caso da Fernanda, ela tem... ela tem um nariz lindo, perfeito, né? Ela é toda... Perfeito, boneca. já, ela é. Vamos virar ela de frente um pouquinho, Ruth, por favor. Aí. E como nós sabemos isso? Olhando aqui, ó, e medindo em relação aos olhos. Então, não é assim, é bonito porque é um nariz bonitinho. Não, cada pessoa tem uma proporção para o seu rosto. Entendi. Então, não adianta eu falar, eu quero o nariz da Gisele, por exemplo. Tem que ver se ele se encaixa no seu rosto, porque isso traz harmonia. Tá, entende? então conta só mais alguma coisinha dela. Bom, vamos lá. A Fernanda, ela tem um comportamento mais colérico. É um comportamento também de uma pessoa determinada, persistente, que pode ser um pouco explosivo em alguns momentos, gosta de liderar e resolver os problemas, tem boa intuição para as coisas, acaba sendo espontânea, transparente, quando gosta aparece com facilidade, quando não também. Geralmente é um comportamento de pessoa fiel, generosa, que abomina a traição e quer resultados rápidos, quer que as coisas aconteçam para ontem. Entendi. E tem uma característica que eu gostaria de mostrar nos dentes. Dá um sorriso. Ela tem uma característica super forte quando ela está fechada. Quando ela sorri, você percebe uma coisa menina. Por quê? Porque o sorriso dela, abre um pouquinho mais, olha lá, tem características irregulares e isso pode ser muito bom. Por quê? Porque traz uma doçura, traz algo meigo para o sorriso também. E isso, Carol, é uma coisa muito legal. A natureza, ela se encarrega de trazer as formas que nós precisamos para equilibrar a nossa imagem. Então, muitas vezes, nem sempre é necessário ter um dente certinho, um cabelo liso, sabe? A natureza se encarrega. Para que tudo fique em harmonia também com que é a nossa personalidade. Bom, vamos descobrir se ela acertou. E aí, Acho que só a minha cara já entrega, né? Acertou tudo? Só tudo, é exatamente isso. Que coisa. Exatamente então, isso. deixa eu aproveitar e fazer uma coisa, aproveitar que a Fernanda está aqui e que realmente bateu. Tem alguma coisa dessas características que ela citou que você gostaria de repente, amenizar, não deixar tão acentuada, pensando na sua personalidade?
Eu acho que eu expresso muito o que eu sinto, assim, eu não consigo negar o que eu tô sentindo só pelo olhar. Todo mundo fala, você não consegue mentir o que você tá pensando. Sinceridade demais. Eu acho que eu sou sincera demais. E aí, em alguns momentos, pode te atrapalhar. Bastante. Como é que ela cuida disso, então, Bom, Ruth? essa é uma característica nata, né? Então, assim, isso é algo que não teria como disfarçar muito. Por exemplo, nós conseguiríamos acentuar uma característica de brava. Por exemplo, tem a cara fechada. Isso sim. Entendi. Então, nós podemos, de repente, clarear o cabelo, colocar nuances mais suaves. Uma coisa, que é uma dica que eu pensei em dar para o pessoal de casa, muito legal, pode segurar aqui, olho dominante. Olho dominante, já reparou que às vezes você olha para uma pessoa e percebe que tem aquela intensidade no olhar? Todo mundo fazendo assim, ó, dá uma olhadinha, mira em alguma coisa. Quando você faz isso e fecha um olho, Tá. você verifica se você está vendo aquele ponto fixo. Peraí, ainda não mirei. Vou mirar ele na Lígia ali, ó. Não? Haha, mira aí, olha lá. Tá, tô vendo. Tá abertinho aqui o Aham. buraquinho? Isso Sim. aí. E aí, Ah, é no buraquinho. no buraquinho, isso Então, mesmo. agora sim. Por aí, você Tá. está vendo um ponto fixo? Tô. Fecha um olho, continua enxergando? Sim. Então tá bom, deixa eu ver, o seu é destro, isso mesmo. A maioria das pessoas tem o olho direito, você fechou o seu esquerdo. Ixi, Maria. Então, Deu ruim. co- Tá tudo bem, né? tá tudo bem, tá é. tudo bem, porque muitas pessoas se olham cruzando o olhar. Já reparou que às vezes você fica com vergonha de olhar porque elas têm um olhar muito intenso? Aham. Existe o nosso lado dominante, que geralmente é o direito, e existe o lado máscara, que geralmente é o esquerdo. Quando você estiver se sentindo acuada, por exemplo, em alguma situação que estão te olhando muito assim, vira um pouquinho o seu rosto Pro lado. pro lado do olho máscara. E quando você quiser realmente intensificar alguma situação, você vira o seu olho dominante. Tipo numa reunião de negócios. Exatamente. E tudo isso, Carol, é muito legal, porque assim, as pessoas às vezes falam, nossa, é místico. Não, isso é estudo, é científico. É comprovado. É comprovado, é baseado nos ensinamentos dos livros do Philip Hallowell. Então, são coisas que existem na natureza, tá? Perfeito. São sinais da natureza naturalmente. Gostei disso, ó. Quando não quiser mostrar muito quem você é, dá viradinha aqui assim, ó. E perguntinha do público, que a gente tem 1 minuto pra encerrar. Vou te pedir pra voar, Ruth, olha lá. Vou. Solange, obrigado, beijo pra você. Como analisar o rosto com tantas transformações feitas esteticamente, por exemplo, como botox e preenchimentos? Vem pra cá pra gente responder essa e fechar, que eu vou agradecer as meninas lindas. Sim, eles acabam interferindo realmente, tá? E podem interferir tanto de forma positiva e negativa, porém existe a estrutura principal do rosto da pessoa e se ela não fizer uma alteração muito grande, a gente consegue sim analisar e nós analisamos também a forma como ela gesticula, a forma como ela anda. A análise ela é feita de forma conjunto, é um conjunto de expressões e de linhas e formas que falam sobre a sua personalidade. Inclusive quando a gente mexe os braços, as mãos e gesticula mesmo, Isso né? mesmo. Sabe tudo essa Ruth Damares, obrigada, viu? Até que a próxima. agradeço. Vai lá conhecer o salão dela, gente, que abriu, tá bombando, enorme. @RuthDamares.visagista, @RuthDamares.visagista. O salão é o Vis Cabeleireiros Visagista. Vai lá conhecer, que ela me disse que tá o máximo. E um agradecimento especial a Max Fama. Obrigada, meninas. @MaxFama_oficial e o site maxfama.com.br. Beijo. Obrigada, beijo.